Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, queridos? Aos que nos visitam, sejam muito bem-vindos, irmãos conectados para o canal do YouTube. Deus abençoe a todos, que a graça, a bondade, a misericórdia do Senhor seja sobre a vida da igreja, amém? Queridos, palavra do Senhor, 2 de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, bem conhecido da igreja, do povo de Deus. Aleluia. Depois vamos falar um pouquinho da situação do sul, vamos orar um pouco. Estou lá em contato com o pastor Josué, homem de Deus, homem íntegro, reto. Estamos lá também com o pastor Odir. Estamos lá com o irmão Israel em contato, a irmã Rejane, que está deixando a par como é que está a situação lá. Nós vamos falar disso e também vamos falar como podemos ajudar. Amém? 2 Crônicas 7,14. Quem abriu, diga amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, é bem conhecido. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Eu queria que a igreja lesse comigo novamente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A igreja pode se assentar para a glória do Eterno. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas, irmãos, toda a passagem tem um contexto por trás dela. Tem um cenário, não é isso, por trás dela. E quando você entende o contexto, quando você entende o cenário ao qual está ocorrendo, você também vai compreender a passagem. Você também vai compreender aquilo que o Senhor lhe quer nos mostrar. Amém? Eu creio muito que o Senhor Ele pode falar assim conosco, quando nós pedimos uma resposta e abrimos a Bíblia, né? Senhor, eu preciso de uma palavra, me dá uma palavra, e você abre ali e Deus fala. Como por exemplo, né? Você vê todo o sofrimento que está acontecendo na região sul, e vai acontecer em outros lugares do Brasil, tá? Não porque a gente está profetizando, mas porque o Senhor está mostrando. E os bombeiros lá em Três Coroas, cidade da família do pastor Odir, eles encontraram embaixo de um viaduto, dentre muita destruição, encontraram uma Bíblia intacta. Quem viu isso? Mas não somente encontraram uma Bíblia intacta, mas encontraram uma Bíblia aberta. Eu vou dizer para você, quem abriu aquela Bíblia foi o próprio Senhor, que foi o mesmo que não deixou que ela fosse destruída. E no subtítulo estava escrito, né, que, obrigado, meu amado pastor, eu não sou digno, que Deus educa através do sofrimento. Deus corrige, Deus educa. Não que Deus quer isso, mas porque o povo escolhe isso. Como assim, pastor? A Bíblia fala que quando nós não se voltamos para Ele por amor, nós nos voltamos pela dor. O mundo se caminha de mal para pior, destruições em cima de destruição, e o povo quer Deus? Não. O povo quer orar? Não. O povo quer ler? Não. O povo quer buscar? Não. Então o povo automaticamente se distancia da luz. Se distancia da luz. Quando se distancia da luz, se aproxima de quê? Das trevas. E as trevas mata, rouba e destrói. Porque por trás das trevas está Satanás. Então se coloca na posição de Deus. Ou eu deixo tudo como está, e todos no final, no juízo, perecerão, ou eu sacudo a terra e mostro que existe um Deus e que o povo tem que se consertar. Por exemplo, quando um pai e uma mãe tem um filho fazendo coisa errada e não quer ouvir os seus pais, e vai para a vida do crime, morre um, aí a mãe fala, morreram ali, a mãe já bota a mão no peito, meu Deus, foi meu filho, meu Deus, fica toda preocupada e vai lá ver, não é. Morre dois,
aquela preocupação, morre 3. Depois fala assim, mataram 3 e prenderam 1. Ela vai correndo, torcendo para o quê? Para que o filho esteja morto ou preso? Preso. Embora preso seja ruim, é muito ruim ser preso, mas ali ele ganhou uma oportunidade. Então, através de uma coisa ruim, ele vai poder refletir. Não estou dizendo que o povo do sul merece isso, porque vocês sabem que eu passei por isso há 3, 4 meses atrás. Você sabe que minha mãe perdeu tudo, nós perdemos muitas coisas, né? A igreja sabe disso, a igreja acompanhou. Eu sei o quão terrível, eu sei o quão difícil é tudo isso, mas faz parte das aflições que teríamos no mundo, amém? O que sucede ao ímpio, sucede ao servo. Tudo isso é muito triste, mas tudo isso também é para que as nações reflitam o quanto elas estão distantes de Deus, para nós refletirmos que nós também não estamos livres disso, e como nós não estamos livres disso, isso pode acontecer também conosco, e acontecendo conosco, como é que está a nossa vida com Deus? Tendo em vista que o Evangelho não te prepara para a vida, o Evangelho te prepara para a morte, te prepara para o encontro com o Senhor. Quem aqui não viu o áudio daquela filha, casada, com a sua família, na sua casa, mas a água subiu de um tanto, e lá é frio, as águas lá é fria, e ela manda um áudio para a mãe e fala, mãe, eu estou conseguindo falar com você, porque eu estou com a mão levantada, o celular está no alto, mas as águas já estão no meu pescoço, eu já não sinto mais as minhas pernas, o frio é muito grande, mas eu estou aqui mandando mensagem para a senhora dizendo que eu vou morrer, mas eu quero dizer o quanto eu sou grato pela senhora, o quanto eu sou grato pelo meu pai, né? O quanto eu fui feliz pelos pais que eu tive. E ela morre, porque a água está subindo e não tem mais para onde correr. Então isso pode suceder a mim, isso pode suceder a você. Lá a água cobriu, na minha mãe chegou a 1,80 m, então quando chega a 1,80 m você pode subir em alguma coisa, mas por exemplo, o Marcelo e a esposa dele, a irmã Fernanda com o Marcelo, ela foi resgatada de barco, mas ela não foi resgatada de barco do primeiro andar, ela foi resgatada de barco do segundo andar. A filha da irmã Rejane, que está trabalhando e morando em Porto Alegre, ela saiu hoje de seu apartamento, porque a água já chegou nos andares de cima, e ela teve que ser resgatada do seu apartamento. Então na minha mãe foi 1,80 m, mas se fosse 2,5 m, 3 metros, não estaria aqui a minha família para estar contando história. Mas a palavra do Senhor fala que coisas espantosas vão acontecer. A palavra fala que a terra ela vai tremer, porque são os sinais da vinda do Senhor, são os sinais de que o povo tem que se converter, são os sinais de que tem que se arrepender. E no mesmo tempo que o povo lá do sul estava lá, amados irmãos, lutando para sobreviver, e muitos morreram, aqui no Rio de Janeiro estava tendo uma profanação ao vivo, que custou 60 milhões de reais, para eles transmitirem prostituição, para que eles viessem transmitir todo tipo de ato obsceno, em cima de um palco, transmitido por uma emissora que tem crente que assiste. E já está bem claro, é crente, porque se fosse servo não assistiria. Com rituais satânicos, invocando e abrindo portais para demônios terríveis agir nesse estado, como se o estado já não tivesse já debaixo de maldição. E as pessoas vendo, e pasme no que eu vou falar, pasme, uma profeta, uma mulher que se diz serva do Senhor, vestida a caráter, eu procuro e boto no grupo para vocês verem. Ela está lhe dizendo que aquela mulher, aquela podridão que foi feita, aquela mulher que trouxe prostituição em cima de um palco, a missionária está dizendo que aquela mulher é abençoada, que aquela mulher se preparou, que aquela mulher veio trazer alegria para o Rio de Janeiro, que ela veio trazer paz para o Rio de Janeiro, e que Deus estava naquilo. Uma missionária. E as pessoas ainda não querem que a gente suba no púlpito e pregue a verdade. As pessoas ainda não querem que a gente suba no púlpito e denuncie
Essas pessoas que se intitulam servos do Senhor, mas que arrastam multidões para o inferno. Lobo em pele de cordeiro. E nós oramos, nós clamamos, nós pagamos preço, nós enviamos ajuda na medida do possível. Mas este texto que eu acabei de ler, amados irmãos, para que você possa compreender, é a resposta de Deus por uma intercessão. Quem sabia disso, diga amém. Você pega o capítulo 6 de 2 Crônicas, você vai ver o rei Salomão fazendo uma oração a Deus, e a oração dele é extensa. Ele vai colocar vários motivos naquela oração. E quando ele está orando, ele está clamando, ele está buscando a face do Senhor, o Senhor ele vai responder com fogo. Ele vai aceitar aquela oração, ele vai aceitar aquele holocausto. Ele aceitou a oração, ele vai aceitar aquele holocausto. Mas uma coisa é Deus aceitar a oração, outra coisa é ele agir em prol da oração. No sentido de aceitar, é porque vai ficar claro na palavra de Deus que toda oração que você fizer, Deus vai ouvir, amém? Tanto que Isaías 59 diz que o ouvido dele não está tapado para que não te ouça, amém? Nem as mãos dele encolhidas para que não te abençoe, mas o pecado faz divisão entre o homem e Deus. Então não importa como esteja a sua vida, não importa, pode estar afundada no lamaçal, você vai clamar, ele vai ouvir. A questão é se ele vai agir. Porque para Deus ouvir o teu clamor, ele não põe critério nenhum. Agora, para responder o teu clamor, ele põe critério e põe condição. Ele põe critério e põe condição. Primeiro, muitas das coisas ruins que acontecem em nossas vidas, tá? É causada pela nossa desobediência. É causada pelas nossas escolhas. É causada pelo nosso distanciamento de Deus. A Bíblia, por exemplo, ela fala que se houver no meu coração e no seu uma raiz de amargura, uma dificuldade de perdão, a Bíblia deixa clara que vamos carregar inúmeras maldições em nossas vidas, sim ou não? E quantas pessoas dentro da igreja dando glória a Deus e aleluia, pulando no poder, tem rancor, tem ódio no coração e não perdoam. Estão carregando sobre si o quê? Maldições, que vai refletir na sua casa, vai refletir nos seus filhos, vai refletir no seu casamento, vai refletir na sua vida espiritual. Por quê? Porque há uma porta aberta e uma placa luminosa bem grande dizendo para Satanás: entra, destrói, acaba com tudo, porque é isso que o pecado faz. O pecado ele abre a porta para a destruição, ele abre a porta para o destruidor, ele abre a porta para a ação de Satanás. E muitas das vezes a gente vai chegar e vai dizer: por que eu estou passando por isso, Deus? Por que está acontecendo isso na minha vida? Não foi Deus que abriu a porta para o inferno entrar. Foi a desobediência que nós fizemos, amém? A palavra do Senhor fala que eu não devo cobiçar o que é do meu irmão. Mas muitas das vezes a pessoa cobiça, não sei para que um sapato desse, não sei para que um carro desse, não sei para que uma casa dessa, mas ela está falando aquilo ali porque há inveja no coração, ela queria que ela tivesse aquilo, no lugar que a Bíblia diz assim: glória a Deus que meu irmão comprou um sapato novo, glória a Deus que ele comprou um carro novo, que Deus abençoe a vida dele, que Deus dê graça a ele, é se alegrar com a alegria do nosso irmão. Então quantos têm um sentimento de inveja? Quantos, irmãos? Tudo isso é maligno. Tudo isso abre portas para maldições. Então Salomão ele está orando, ele está clamando, ele passa muito tempo orando, ele passa muito tempo de joelho, clamando não por ele. Ele começa a clamar pelo povo. E aqui eu vou destacar para você algumas coisas que Salomão colocou nesta oração, para que você compreenda. Por que eu quero que você entenda isso, irmãos? Porque é numeroso demais a quantidade de pessoas que chegam necessitadas para nós orarmos, sim ou não? O número é muito grande, você vê como que está a vida das pessoas. Não estou falando número grande de ser um fardo, não. Eu estou falando número grande no sentido de a quantidade de pessoas que estão com problema. Quem está entendendo, diga amém. Tem muita gente com problema. E chega a hora por isso, pastor ora pelo aquilo, pastor ora pelo aquilo outro, pastor ora sim, a minha família, a minha saúde, o meu emprego, pastor está acontecendo isso, acontecendo aquilo, depressão, síndrome do pânico, e chega um monte de oração e não para de entrar orações no grupo.
E algumas orações a gente faz, a gente clama e a gente vê o resultado. Outras não. É como se eu orasse pela Raila por um motivo, eu orasse pelo Delfim, e eu orasse pelo Jorge, e eu orasse pela Camila. A Camila alcança a bênção, a Raila não alcança, o Delfim não alcança, o Jorge não alcança, porque Deus fez acepção de pessoas? Ou o Jorge alcança, os outros não alcançam, Deus fez acepção de pessoas? Não. O texto vai nos dar entendimento, porque a gente ora ali no grupo por 10 pessoas com câncer, aí daqui a pouco vem um testemunho que uma foi curada e 10 morreu. O que que houve? Por que que Deus curou um e não curou os outros? Estaria Deus fazendo acepção de pessoas? Não, amados irmãos. Olha o critério que tem que ocorrer para que haja a bênção de Deus na minha vida, na sua vida. Olha o critério que tem que ter para que uma oração seja ouvida. E olha quando você tem visão espiritual, e Salomão aqui ainda tinha. Porque aqui o Senhor estava se revelando para ele, o Senhor estava falando com ele. Ele ainda não tinha se perdido com os ídolos, com a idolatria. Então aqui Salomão tinha visão espiritual. E olha a oração que Salomão ele faz, para que você compreenda. Vamos a partir do versículo 24. 6, 24. Você leu 7, 14. Vamos no 6, 24, para que você compreenda. Amém? É preciso você entender que Salomão está fazendo uma oração, amém? A oração começa lá desde o primeiro versículo, ele vai embora. Versículo 24. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti. Por que que o povo foi ferido? Por que que o povo foi ferido? Porque pecou. Então, se o povo não tivesse pecado, Deus não permitiria que eles fossem feridos. Preste bem atenção, vou ler de novo. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e suplicarem perante ti nesta casa, então ouve tu desde os céus, perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los à terra que lhes tens dado aos seus pais. Olha a oração deste homem. Eu estou clamando, Senhor, pelo povo que foi ferido, mas eu estou clamando, Senhor, porque eu sei que eles foram feridos na batalha, porque não estavam com as suas vidas no altar. Eles foram feridos no altar porque carregavam um título de servo, mas a sua conduta não condizia. Mas eles estão clamando, Senhor, porque estão feridos, eles querem vitória. Então estou orando a Ti, Senhor, porque se eles reconhecerem os seus pecados, se eles confessarem os seus pecados perante Ti, se humilhar perante a sua face, então, Senhor, ouve-os. Por que que Salomão está orando desta maneira? Porque Salomão é ruim? Não, porque Salomão conhecia a palavra, ele conhecia o Senhor, ele conhecia as regras de Deus, e ele sabe que se interceder pelo povo, mas se o povo não se posicionar, nada vai acontecer. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Estamos aqui para orar, todo culto tem gente para orar, sim ou não? E acaba o culto, né? Vem as pessoas para orar. Pastor, ora pelo meu filho, pastor, ora pela minha casa, pastor, ora pelo meu marido, pastor, ora pela minha vida espiritual, e a gente ora. Mas aquela pessoa recebeu a oração, acreditando ela, que somente a minha oração, porque eu orei, porque eu falei tudo na vida dela, vai mudar. Não, a vida dela não vai mudar quando eu orar por ela, mas a vida dela vai mudar quando ela der ouvidos à palavra de Deus, sair lá fora e colocar essa palavra em prática. Aí quando for orar por ela aqui, a oração será ouvida e atendida, porque ela ouviu a palavra do Senhor e ela obedeceu. E acontece que, como pastor, eu vi muitas pessoas serem libertas, transformadas dentro dessa igreja. Mas eu tenho membros que eu pastoreio já há mais de 10 anos, e que há 10 anos me pede oração quase todo o culto, pelo mesmo motivo.
E eu pergunto, está conseguindo orar? Ah, pastor, é difícil. Está conseguindo ler Bíblia? É difícil. E o coração já perdoa, pastor, é difícil. Então está 10 anos pedindo oração por uma causa que não será atendida. Por quê? Porque sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que tem que ler, mas não lê. Sabe que tem que perdoar, mas não perdoa. Então Salomão, dentro da palavra do Senhor, conhecendo Deus, conhecendo a lei do Senhor, ele sabe que não importa o pecado que o povo tenha cometido, não importa o quão sujo eles estavam, se eles se arrependerem de fato, se humilhar aos pés do Senhor, Deus resgata. E é isso que Salomão está falando na sua oração. Senhor, primeira coisa a entender, eu sei porque eles estão assim, eu sei que eles estão assim, mas também eu sei que Tu és um Deus misericordioso. Eu sei que eles estão sob juízo, mas eu sei também que o Senhor quer resgatá-los. Então, se eles adotarem a posição que a Tua palavra ordena, de se humilhar, de olhar para suas vidas, de olhar para suas atitudes, de examinar a si próprio e consertar sua vida de acordo com a Tua palavra, resgata eles, restaura eles. E olha aqui, Deus vai dizer mais, presta atenção, amados irmãos, no versículo 26. Quando os céus se fecharem e não houver chuva, por terem pecado contra ti. Por que não houve chuva na lavoura? Porque pecaram. E orarem neste lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligiste, então ouve tu desde os céus, perdoa o pecado de teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e dá chuva sobre a terra que deste ao teu povo em herança. Senhor, quando eles plantarem e vier seca e não cair chuva, porque a terra se tornou maldita, não é isso? Por quê? Porque eles pecaram. E plantar e começar a ter prejuízo e não dá nada. Mas eles virem essa casa e reconhecer que aquilo que está acontecendo é por conta do pecado deles, e eles se arrependerem, a gente tende a culpar Deus. Por que Deus por isso? Por que Deus por aquilo? Por que Deus aquilo outro? Mas Salomão está dizendo, se eles vierem na tua casa e confessar que aquilo é culpa deles, não sua. É isso que Salomão está dizendo. Que isso se deu pela atitude ímpia deles, por ter se desviado da sua palavra, não por conta de ti, Senhor. Então, se eles reconhecerem, bater no peito e falar, Senhor, está doendo, está difícil, está tudo dando errado, mas a culpa é minha, eu errei, eu fiz o que é mal aos teus olhos, eu pratiquei iniquidade, eu pratiquei pecado, Senhor, por isso a minha vida está em maldição, por isso as coisas não estão andando, por isso a enfermidade está avançando, Senhor. Então, Senhor, até por falta de sabedoria, eu culpei a Ti, eu perguntei por que eu estava passando por isso, mas hoje eu tenho consciência, Senhor, que a culpa é minha. Salomão está dizendo, se eles fizerem dessa forma, Senhor, ouve eles e dá chuva na sua terra. Se for intitular essa mensagem, ela é intitulada como oração consciente, porque a gente faz oração inconsciente. Senhor me dá, Senhor abençoa, Senhor abre portas, mas ela fechou por quê? A maldição veio por quê? A doença veio por quê? A desgraça veio por quê? Os prejuízos vieram por quê? Se a palavra fala que com a vida reta nós somos abençoados, somos ou não somos? Diz a palavra. Eu garanto para você que somos. Eu garanto para você que somos. Ele vai continuar, irmãos. Olha o 28. Presta atenção. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos, ou largata cercando algum dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga ou qualquer enfermidade, toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga, a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde o céu. Presta atenção. Quando houver praga, quando houver fome, quando houver peste, quando houver seca, quando houver tudo destruído, e esse povo vier aqui e reconhecer cada um a sua praga. Ó, tem praga na terra, tem praga na lavoura, não é isso? Tem peste, está tudo acontecendo, tem fogo, está tudo ruim. O Senhor ouve eles, quando eles enxergarem a praga maior do que a largata,
Quando eles enxergarem a praga maior do que o gafanhoto, quando eles enxergarem a praga maior do que as doenças, quando eles enxergarem a praga maior do que a seca, que é a praga do seu pecado. Está falando assim: Senhor, toda a praga que está na terra, toda a queima de lavoura, toda a seca, toda a fome que tiver, se o povo reconhecer a praga deles, cada um reconhecer a sua própria praga. Qual é a praga que tu trouxe para a sua vida? Porque se é uma vida de mentira, trouxe praga. Se é uma vida de prostituição, trouxe praga. E muitas das vezes trazemos pragas para os nossos filhos também, porque a palavra fala que é visitada a maldade dos pais aos filhos, até a quarta geração daqueles que aborrecem. Ah, por que meu filho é assim? Plantou o que lá atrás? O que foi plantado lá atrás? Você quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você bem claro. A palavra do Senhor fala, presta bem atenção, que se eu for ali fora e me deitar com uma prostituta, a Bíblia diz que eu me torno prostituto com ela. Isso significa o seguinte, que ela está na prostituição porque ela está levada para uma legião de demônios, amém? Então a Bíblia está dizendo que quando eu vou lá e me deito com ela, aquela legião de demônios vem para onde? Para dentro da minha casa. E se aquela legião de demônio vem para dentro da minha casa, aquela legião de demônio vai para cima dos meus filhos. E depois o filho começa a se desviar, começa a fazer coisa errada. Por quê? Porque aqueles demônios lá atrás foi trago para dentro de casa. E aí vai chorar: meu Deus, por que está acontecendo? Porque lá atrás você abriu uma brecha, você abriu uma porta. Então quer que Deus opere? Reconheça a praga que está dentro de você. Porque hoje é muito fácil, as pessoas adentram aquelas portas com a vida toda torta, com a vida toda destruída, e sem tomar uma posição diante de Deus, sem procurar fazer o certo. Ela quer que as vidas dela mudem. É por isso que os pastores mercenários estão todos cheios de dinheiro, por isso que eles estão com helicóptero, por isso que eles estão com mansão, com emissora de TV, por isso que estão andando com carro de 500, 600, 1 milhão. É por isso. Por quê? Porque o povo chega lá e o povo não quer se arrepender, o povo não quer orar, o povo não quer mudar de vida, não quer mudar de comportamento. Aí chega lá: pastor, minha vida está destruída, o meu casamento, a minha saúde, a minha vida, por isso, o que eu tenho que fazer? O pastor: não, dá envelope de 1.000, é mais fácil eu dar 1.000 do que tomar vergonha na cara, é mais fácil eu dar 1.000 do que eu me converter, então toma 1.000. Ah, dá 5.000, é mais fácil eu dar 5.000 do que largar a prostituição, do que largar a mentira. E os pastores vão só ganhando dinheiro no bolso, e eles acham, as pessoas acham que dando aqueles R$1.000 está resolvendo o problema. Purificação de pecado não vem com oferta, vem com o sangue de Cristo, vem com arrependimento, porque a pregação de João Batista, amados irmãos, no capítulo 3 de Mateus, e apareceu no deserto da Judéia João Batista pregando e dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Jesus é batizado no capítulo 3, verso 19 de Mateus. No capítulo 4 ele é tentado pelo diabo no deserto, ele vem de Satanás, e quando ele vem, ele entra na cidade pregando: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Pecado só se limpa com o sangue da cruz, não é com envelope de ouro, de prata, não é nada disso, não é dando o seu carro, a sua casa, não. E eles estão podres de ricos, milionários, porque é mais fácil eu dar alguma coisa material do que eu me arrepender e mudar de vida. Mas aqui tem um homem que teve consciência espiritual para orar. A oração é grande, eu estou mostrando só alguns exemplos para os irmãos aqui. E ele vai colocar muitas coisas. Ele vai colocar aqui doença, ele vai colocar vida profissional, ele vai colocar vida espiritual. E sempre a oração de Salomão vai ser: se o teu povo entrar nesta casa e confessar o teu pecado, se o teu povo entrar nessa casa e se humilhar. Então a Bíblia está dizendo, através da oração de Salomão, que Deus está usando ele, que se você trouxe uma maldição para a tua casa, se você trouxe uma maldição para a tua vida, se você trouxe uma praga na tua vida, como que se quebra essa maldição? Como que põe fim nessa maldição? Se põe fim nessa maldição dobrando o teu joelho, prostrando diante a Deus, falando: esta praga foi eu que trouxe, eu sou o culpado, eu sou o responsável, quando eu fiz o que é mal aos teus olhos, quando conscientemente eu pequei, eu trouxe essa caixa de demônios, Senhor, e agora eu me posiciono diante de Ti, eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados, eu me arrependo das minhas falhas, Senhor. O que passou, não posso recuperar, mas uma coisa eu posso recuperar, que é a tua presença, a tua graça, é a tua misericórdia. Dá tempo da minha filha, do meu filho, da minha casa ser resgatada.
Porque por uma atitude errada vem a maldição, por uma atitude certa vem a bênção. E qual é a atitude certa? Arrepende-te. E Salomão está clamando, ele está vendo a dor, ele está vendo a luta, ele está vendo o sofrimento, ele está vendo a praga, ele está vendo a seca, ele está vendo o povo sendo derrotado, ele está vendo tudo isso, mas ele também viu o motivo. Ele viu o motivo. Ele fala: Senhor, eu quero muito que ele se transforme. Eu quero muito que ele receba a sua bênção. Eu quero muito, Senhor. Mas se eles não se consertarem, eu sei que não vão receber. Então Salomão, ele não está colocando Deus na parede, como tem gente que faz. Tem uma igreja atrás aí, um tempo atrás, que criou uma campanha, o nome da campanha era Meu Nome é Revolta. Quem lembra, diga amém. Lembra? E até tinha uma blusa, Meu Nome é Revolta. Meu irmão, quem é revolta? Quem é revolta? É o diabo. E os crentes dessa igreja compraram blusa, Meu Nome é Revolta. E por que começou essa campanha? Porque um pastor desta igreja, a gente não pode falar que é universal, porque a gente não vai expor. Entendeu? Então não vamos falar. Tá bom? Não vamos falar que foi o Bispo Macedo, que expõe. Tá? Tem que falar, irmãos. A palavra fala: repreende severamente. Ah, não pode falar, tem que falar. Porque eles envergonham o nome do Senhor, eles envergonham a imagem da igreja, eles afastam as pessoas do reino. Eu não vou para a igreja não porque o pastor é ladrão, eu não vou para a igreja não porque o pastor pega o dinheiro para ficar rico. É essa a imagem que eles colocaram da igreja. Então podem pisar no sangue de Cristo, pode pisar no nome de Cristo. A gente não pode falar a verdade, se a palavra fala que temos que repreendê-los severamente. E qual foi a mensagem que ele trouxe, que ele iniciou a campanha? Tu tem que se revoltar contra Deus. Está lá, está no YouTube, bota lá. Tu tem que se revoltar contra Deus. Irmãos, quem se revoltou contra Deus? Quem se revoltou contra Deus? O bispo está falando que você tem que se revoltar contra Deus igual o diabo se revoltou. Está lá, está no YouTube, irmão. Não é nada oculto não, está público. Tu tem que se revoltar contra Deus. Tu tem que botar Deus na parede sim. Tu tem que apontar para Deus e dizer: tu é meu pai, tu tem que me dar. Irmão, eu sou pai da Sara. Ela já falou: pai, 18 anos, minha carteira de motorista, eu vou tirar. Mas a carteira tem que vir com carro, né? Eu particularmente não vejo a hora, porque toda hora leva aqui, leva ali, pega lá, tem jovem, a gente fica vendo, né? O filho responsável com o carro, ele ajuda. Ah, mas queridos, tu é meu pai, tu tem que me dar. Não, para dar tem que merecer. Mas ele falou: se revolta, tu é meu pai, tu tem que me dar. Então se tu quer um carro novo, ele tem que te dar. Se quer uma casa nova, tem que te dar. Então começou a campanha, o nome da campanha, Meu Nome é Revolta. E claro que no final da campanha tinha aquele envelopão para botar aquela quantidade de dinheiro, né? E o povo deu. Irmãos, se revoltar contra Deus. Deus nos deu uma terra perfeita. Nem chuva precisava, porque o orvalho regava a terra na hora certinha. O homem não precisava trabalhar, a mulher não tinha dor de parto. O homem jogou tudo isso fora, fazendo uma escolha: eu quero o pecado. Jesus veio trazendo a paz, trazendo a cura, trazendo a libertação, trazendo multiplicação de pães e peixes. Todo o milagre de Jesus, amados irmãos, ele veio representando algo. Ele veio representando algo maravilhoso, né? Transforma aqui, multiplica pães e peixes. Eu vim para saciar a tua fome. Eu vim para saciar a tua sede. Eu vim para te dar paz. Eu vim para te dar cura. Curou de lepra, eu vim para te limpar do pecado. Curou o cego, eu vim para abrir a tua visão espiritual. Curou o surdo, eu vim para abrir a tua visão, para tu ouvir, a tua audição, para tu ouvir a minha voz. Cada milagre está representado em algo espiritual que aconteceria na nossa vida. Cada milagre representado em algo poderoso que acontecesse nas nossas vidas. E Jesus, ele veio fazendo de forma poderosa. No final de tudo, aquele mesmo povo que foi curado, que foi liberto, que foi alimentado, falou: nós não queremos Jesus, nós queremos Barrabás. Nós queremos aquele que mata, que rouba, que destrói, porque é isso que Barrabás faria. E hoje não é diferente. Hoje você pega uma pessoa que não quer Deus de jeito nenhum. Ela não quer Deus, ela não quer a igreja, ela milita contra a igreja, ela milita contra Deus. Ela pega uma doença para a morte. Ela aceita um pastor lá na hora. Na hora, quando chega ela chora, se arrepende. Eu passei por isso uns 2 meses atrás. Fui visitar um tio de uma irmã aqui, da igreja aqui. Foi feiticeiro a vida toda. Virou um travesti, vendia o corpo.
era revoltado contra a igreja, contra Deus, aquela coisa toda. Ficou doente, doença para a morte. Você pode visitar meu tio? Eu falei, posso. Chegou lá o rádio, já estava no louvor, ele já tinha uma Bíblia, já estava lá. Não, amém, não, amém. Se o Senhor me curar, eu vou fazer, eu vou acontecer, e vou falar para você. Tem vezes que Deus cura, eu já vi, Deus cura. A pessoa vem para a igreja 1 mês, 2 meses, daqui a pouco volta para o mundo de novo. Nunca quis Deus, nunca quis a cura. Não estou falando que é esse caso. Tem pessoas que se arrependem ali sim, Deus opera, Deus transforma. Deus é muito misericordioso, misericordioso demais. E o que está acontecendo aqui? Salomão está clamando. Eu clamo, irmãos. Quando eu passo na Avenida Brasil e vejo aquele monte de cracudo ali, eu clamo, falo, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Senhor, alcance-os, que eles se arrependam, que eles ouçam a tua palavra. Quando eu passo, às vezes, em tudo que é lugar do Rio, tu passa, tu vê um ponto de prostituição, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Senhor, transforma essas vidas. Quando a gente vê aquela podridão daquele show da Madonna, aquela podridão ali, amados irmãos, você olha e fala, Senhor, tem misericórdia desse povo, dessa juventude, Senhor, que eles se arrependam. Eu não sou aquele crente que olha um nojo desse e fala assim, Senhor, por que tu não manda fogo, meteoro e mata, acaba com tudo? Porque o crente que tem esse pensamento, ele não tem misericórdia no coração, porque se fosse para matar, ele tem que matar nós também, porque nós também éramos pecadores igual a eles, e pecamos ainda, mas estamos aqui na luta para ter a nossa vida transformada, estamos lutando, aprendendo da palavra, para que cada dia venhamos ser melhor. A palavra do Senhor fala em Tiago, que será julgado sem misericórdia aquele que não usou de misericórdia. Então a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia, a gente tem que olhar para aquelas pessoas ali, até para ela mesma, é satanista, confessa, fez ritual satânico, citou a Bíblia zombando de Deus, mas a gente tem que pedir para que se converta sim. Por quê, pastor? Porque é uma vida. Porque é uma vida. Mas as pessoas têm a visão, irmãos, que simplesmente vão num dia no culto, vão receber uma oração e sua vida vai mudar. Não, ela muda com atitude. Tem que ter mudança de vida, tem que ter mudança de comportamento, porque quando você tem mudança de vida, mudança de comportamento, você vai sair das trevas para a luz. Como é que você sai das trevas para a luz? Tá? Pega essa igreja aqui, divide ela no meio. Dividiu? Imagina, amados irmãos, que daquela coluna de ferro ali, olha, tem essa primeira coluna, a segunda é de ferro. Imagina que dali para cá é tudo preto, tudo preto mesmo, você não enxerga nada, é preto. Mas daquela coluna para lá é luz. Eu não vou dar um pulo, eu não consigo pular aqui e já cair na luz, consegue? Não, você vai ter que caminhar em direção à luz, não é isso? Você tem que sair das trevas para a luz. A questão é que você não via luz nenhuma, você só via trevas. E agora que você ouviu a palavra, você vê a luz raiar lá na frente. Então você, agora que está vendo a luz, você tem que passar pelas trevas. Então como é que você vai passar pelas trevas? Um passo de cada vez. Eu não orava, agora eu oro. Amém? Eu não ia para a igreja, agora eu vou. Eu não sabia o que é pecado, agora eu sei. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais desse jeito. Eu estou cansado, eu estou com preguiça, mas eu sei que é o inimigo, eu vou para a igreja sim, eu vou orar e você está caminhando. Então você está saindo das trevas para a luz. A Bíblia, ela te conduz à luz, ela te conduz à bênção. Aí nesse período que você está saindo das trevas, nós também conhecemos na Bíblia como deserto. Porque Moisés, quando saiu do Egito, amém? Trevas. Ele passou o deserto para chegar, é onde o diabo vai se levantar, é onde ele vai trabalhar para você recuar, para você não ter forças para orar, onde ele vai trabalhar para você desanimar, onde ele vai trabalhar para que você pense que o evangelho é uma mentira, que aquilo não acontece nada na tua vida, e nesse período de trevas não acontece mesmo não, mas acontece uma coisa dentro do teu coração, tu passa a ter uma paz que você não tinha, e aquela paz te dá certeza que vai vir vitória para a tua vida, e você vai através dessa paz, tu vai caminhando, é uma caminhada. As bênçãos, elas vão vir quando você entrar na luz. Quando você começar a pisar na luz, você começa a ver as bênçãos. Porque esse processo de trevas que você vai passar, você estava nela, mas agora você está dando passo para sair dela. E cada passo desse que você dá, é uma atitude que você tomou. Eu não tenho como sair das trevas, se eu continuar com essa roda de amizade. Eu não vou. Porque o pastor leu o Salmo primeiro lá, bem-aventurado que não anda segundo do conselho do ímpio, não se assenta na roda dos escarnecedores, não se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Essa amizade só me leva para o fundo, só me chama para aquilo que não presta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é me isolar dessa amizade.
Eu não vou desprezar, eu amo vocês, mas eu escolhi uma nova forma de vida, e eu não tenho como ter contato com vocês agora. Moisés saiu do Egito, só depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus, que ele foi preparado, é que ele voltou para o Egito para resgatar aqueles com quem ele andava. Então eu tenho que me afastar, eu tenho que me fortalecer, amém? Eu tenho que me inclinar para as coisas que são do alto. Então larguei aquela amizade, eu não posso mais acessar esse vídeo. Você vai dando passo a passo, e aquilo ali chama-se um processo de santificação, porque o pecado faz desonra em nome de Deus. Deus está lá na luz, entre Deus e você é pecado de tudo que é jeito, e você vai se purificando, e cada vez que você vai dando um passo, tu vai sentindo mais Deus, tu vai sentindo paz, tu vai entendendo cada vez mais, tu vai sendo impulsionado a buscar cada vez mais, até que a bênção e a vitória chega. Então é um processo, mas esse processo não é ensinado. É ensinado que você vai vir, vai dar uma oferta, vai dar um dízimo e a tua vida vai mudar, que você vai dar o teu carro, a tua casa, a tua vida vai mudar, que você vai receber a oração do óleo ungido, que você vai receber a oração da vassoura e vai dar tudo certo. Não, é mentira. Tem que haver atitude. É por isso que a vida de muitas pessoas não mudam, porque não há atitude, porque se prega o evangelho de flores, se prega o evangelho que tudo vai acontecer no estalar de dedo. Não, irmãos, posicionamento, é isso que Salomão está dizendo. Senhor, eu estou orando, eu estou clamando, aquele que se posicionar, ouve, Senhor, opera, aquele que se posicionar, manifesta sobre ele o teu poder. Então de repente você pode estar questionando por que a bênção não chegou na sua vida. Eu quero perguntar para você, você se posicionou? Porque quem se posicionou pode não ter visto ainda a bênção total, mas o coração já está cheio de paz. Uma coisa que quando se posiciona acontece, tá? Presta atenção, quando você não se posiciona, você só procura vir nos cultos quando o negócio está ruim mesmo. Não, hoje está ruim, eu vou no culto. Quando você se posiciona, ainda não pisou na luz completamente, você já está vendo ela, ninguém te chama, ninguém precisa te pegar, ninguém, você já fala assim, está na hora do meu culto. Ninguém te obriga não, não, você já vai orar, eu vou orar. Você já toma gosto de começar a ler Bíblia, de buscar, você já começa a se alegrar com o culto, se alegrar com os louvores, se alegrar com a palavra. Você antes olhava no relógio e queria ir embora, agora você não quer que ela acabe, agora você quer que pregue mais, porque você tomou atitude, você está caminhando para a luz, você está caminhando em direção a Cristo, e quando você entrar na luz, você vai ter o que a Bíblia chama encontro com Deus, aleluia. E quando você tem um encontro com Deus, é onde ninguém te tira da presença. Então quando Salomão ele faz essas orações, orando por muita coisa, irmãos, é muita coisa. A oração começa aqui, ó. Eu vou mostrar para você. Começa lá o capítulo 6, ele vai dizer aqui, olha, no versículo 3, olha só. Então o rei virou o seu rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé, e ele disse, bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou na sua boca a Davi meu pai. E ele começa a sua oração, até que ele vai começar a entrar na necessidade do povo, e são muitas, mas todas as necessidades que Salomão coloca, ele fala, se o teu povo se arrepender. E você pode pensar assim, Salomão está orando desse jeito, aí Deus responde. Por que eu sei que Salomão ali estava no Espírito? Porque Deus ele responde falando exatamente de acordo com a oração que Salomão fez. Quando o Senhor se manifesta, Ele vai dar a resposta da oração, e a resposta é, Salomão, entenda bem, quando que Deus trouxe essa resposta? Deus trouxe essa resposta na inauguração do templo. Quer ver uma coisa? Olha quantas pessoas tem aqui, está vendo? Quantas pessoas tinha sábado? Tinha cadeira aqui, cadeira ali, tinha, sei lá, mais de 500 pessoas tinha sábado aqui, fácil, não é isso? Então inauguração, festividade, lota, estava lotado, estava igual um formigueiro, e o povo estava lá, eu te adoro, eu te amo Senhor, tu és meu Deus, tu és tudo para mim, mas a maioria tudo em pecado. Aí o Senhor se manifestou, mandou fogo, consumiu o holocausto, pessoal, opa, Deus se manifestou, Deus está aqui, chegou a bênção, chegou a vitória, eu vou sair com o meu carro, com a minha casa, com o meu casamento, com a minha cura, Deus está aqui. Aí todo mundo vê aquele fogo, o fogo foi diante de todos, tá? Imagina a gente está aqui pregando, o fogo do Senhor desce, tu pensou, minha vitória, acabou, a cadeia vai ser quebrada, e o povo viu o fogo, o altar em chamas, né, o incenso sendo queimado, meu Deus, Deus se manifestou no meio de nós, Deus vai operar, Senhor me dá a minha bênção, mas Deus vai lá e responde, Salomão,
na frente do povo: Salomão, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, esses que estão dando glória a Deus, esses que estão dando aleluia, esses que estão aqui arrumados, esses que estão lotando a minha casa, se esse povo que está aí, que se chama pelo meu nome, se eles se humilhar, se eles orar, buscar minha face e se arrependerem dos seus maus caminhos, eu vou ouvir sim. Deus não respondeu exatamente o que Salomão estava orando? Exatamente sim ou não? Por que Deus respondeu: se o meu povo, que se chama se humilhar e orar? Porque foi a oração que Salomão fez: Senhor, se o teu povo fizer isso, ouve ele. Deus está respondendo: se eles fizerem, eu ouço. É isso que está respondendo para Salomão. Senhor, eu quero a cura, eu quero libertação, eu quero que o serviço da mão dele seja abençoado, eu quero que os filhos sejam abençoados, eu quero que as pragas caiam por terra, que a fome caia por terra, que a seca caia por terra, que o Senhor dê tempo, dê chuva na terra no seu tempo, Senhor. Mas eu sei que para isso acontecer, eles têm que se arrepender, eles têm que se humilhar, Senhor. Eu quero que eles vençam a batalha, mas eu sei que não estão vencendo a batalha porque está em pecado. Então eu quero muito, Senhor, que isso tudo aconteça na vida deles, Senhor. Mas eu sei que eles têm que se arrepender, e o Senhor visita, e Ele quer dizer exatamente isso. É isso mesmo, Salomão, que tu orou. É isso mesmo. Se esse povo se humilhar, por que Deus fala se humilhar? Porque às vezes a soberba é muito grande. Às vezes a pessoa está toda errada. Não, mas eu estou com Deus, eu tenho Deus no meu coração, porque eu sou servo, porque Deus fala comigo. Deus fala comigo. Vocês pensam que não, Deus fala comigo. A pessoa é soberba demais, ou ela sabe demais. Aí Deus fala: se os povos se humilhar, né, baixar a bola, né, reconhecer que eu sou o Senhor, que Ele é o servo, se humilhar, se esse povo orar, se esse povo buscar a minha face, se esse povo jejuar, se esse povo se arrepender dos seus maus caminhos, eu vou ouvir sim, eu vou sarar, eu vou trazer a cura, a libertação, a quebra de cadeia, eu vou trazer paz, eu vou trazer alegria, eu vou trazer chuva no tempo certo, eu vou abençoar a obra da mão. Se esse povo se posicionar, o povo estava dentro da igreja, o templo estava lotado, era inauguração. Amados irmãos, vou falar para você: se 1.200 e poucos bois foram sacrificados, amados irmãos, foram queimados, quantos foram cortados para fazer a comida? O povo comer depois. Uma grande festa, estava lotado, a igreja estava lotada, não tinha lugar, todo mundo adorando. Imagina os músicos, amém? Imagina ali, irmão, o pífaro, a gaita, a sambuca, todos os instrumentos sendo tocados ali. Imagina que coisa linda, aquela orquestra gigante, né? Imagina ali os cantores, imagina ali os levitas, todo mundo preparado. Imagina o povo com as suas roupas de gala, aquilo lotado. A gente está falando, irmão, de 40, 50, 60 mil pessoas dentro, e mais do triplo do lado de fora. As caravanas de todas as cidades de Israel e circunvizinhanças, irmãos, o povo vindo de tudo que é lugar, aquilo igual um formigueiro, todo mundo clamando em uma só voz: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o Senhor em toda a terra. Aquele brado que até as montanhas tremem com a potência da voz, e Deus está olhando assim: vocês estão com as vozes tudo um coral só, mas eu olho o coração. E exatamente como meu servo Salomão orou, aí fogo, Deus está recebendo a oferta, Deus está se manifestando. Deus vem e fala: a casa está cheia, está lotada, vocês estão tudo cantando, dizendo que eu sou o Deus de vocês. Mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos altos céus. Ou seja, não adianta vocês encher a casa, não adianta vocês fazer festinha, não adianta. Se não se arrepender, se não se humilhar, se não consertar a vida de vocês, nada da vida de vocês vai mudar. E aí, irmãos, quando não fazemos o que a palavra manda, começa o Senhor se passar por mentiroso, quando ele não é. Quando Adão e Eva pecam, eles comeram a fruta e não morreram, irmãos, ficaram vivos. Não morreram instantaneamente, mas a morte veio depois. Se cumpriu o que Deus falou, sim ou não? Se cumpriu. Mas hoje erra, peca, faz tudo de errado, não acontece nada. Tudo continua normal. Mas aprenda uma coisa, escuta o que eu vou te falar: uma hora a conta chega. Uma hora a conta vai chegar.
Porque o salário do pecado, ele é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por quê, irmãos? Que a terra será destruída. Porque o povo não quer se arrepender. Quem se lembra de Sodoma e Gomorra? Não posso ocultar do meu servo Abraão. Irmãos, tem muita revelação nessa passagem. Não posso ocultar ao meu servo Abraão o que farei em Sodoma e Gomorra. Você sabe quem Abraão representa? Alguém sabe quem Abraão representa? Eu e você, diga eu e você. Abraão ali representa eu e você, porque a igreja do Cordeiro é as 12 tribos. E o Senhor falou para Abraão que a descendência dele seria bendita. Sabe quem é a descendência de Abraão? A descendência de Abraão é a igreja de Cristo. A descendência de Abraão é a noiva do Cordeiro. Amém, igreja? Então o Senhor está falando para a sua igreja, está falando para o seu povo: eu posso ocultar dos meus servos, eu posso ocultar da minha igreja o que eu vou fazer nessa terra? Eu posso ocultar? Então Deus não está ocultando, Ele fala na sua palavra, Ele está falando por profecias, que Ele vai tocar, Ele vai fazer, Ele vai sacudir, porque estão zombando de Deus. Estão ensinando nas escolas que os nossos filhos têm que odiar Deus. Estão ensinando nas faculdades que tem que odiar Deus. Estão tramitando lei para tirarem a Bíblia, para proibir o Evangelho. Agora está tramitando lá no Senado Federal, sabe o que, amados irmãos? Uma lei que proíbe pregar nos presídios. Estados que estão proibindo a Bíblia nas bibliotecas. Pessoas que em carnaval botam Jesus apanhando do diabo. Pessoas que em manifestação gay botam Jesus crucificado de peito, de seio de fora, com seio de mulher. Fazem tudo isso. Pode a Madonna vir aqui no Rio de Janeiro e fazer um ritual maligno, satânico, com os homens sendo simbolizando ali a cruz de cabeça para baixo, crucificado de cabeça para baixo, zombando da crucificação de Cristo e de Pedro. E Deus não tem que fazer nada. Deus tem que ficar calado. Estão destruindo a igreja, estão destruindo a família, estão destruindo os valores, e Deus não pode fazer nada. Mas Ele está falando: vou tocar, vou destruir. Por que Sodoma e Gomorra foi destruída? Subversão, pecado. Por que o mundo está sendo destruído? Pecado. E Ele corre e fala: Senhor, mas se tiver 50 justos lá, se tiver 50, não vou destruir. Senhor, mas se tiver 40, não vou destruir. Se tiver 30, não vou. Senhor, não se ire com o teu servo, mas eu quero te perguntar mais uma vez: se tiver 20, não destrua. Senhor, use de graça, de benevolência, não vire a tua ira contra o teu servo. Se tiver 10, não destruirei. Foi destruído, irmão, por quê? Não tinha 10. Aí o Senhor vem e diz assim: quando eu voltar, ainda encontrarei fé na terra? Quantos vão guardar a fé, irmão? Quantos estão guardando a palavra? Quantos? Deus fala que tem que mudar teu modo de falar. Não é bem assim. Deus fala que tem que trabalhar esse temperamento. Não é bem assim. A Bíblia condena a mentira. Não, mas uma mentirinha não tem problema. Deus condena a sensualidade. Não, mas não tem problema. O corpo é meu, quem manda sou eu. Deus condena, tá? Você querer, tá? Ali ter expertise, né? Para ganhar em cima do teu irmão. Condena. Não, mas não é bem assim. Não é Também não podemos levar a Bíblia ao pé da letra. A Bíblia são as regras de Deus para a sua igreja. Elas são as regras de Deus para a sua igreja. Ela é só isso. Elas são as regras de Deus para a sua igreja. E qualquer regra, quando é quebrada, há consequências. Então Deus, Ele destruiu a cidade, porque Ele não achou 10 justos. Mas quem era justo, Ele tirou de dentro dela. Então Ele está avisando que tudo isso vai ser destruído, mas quem é justo, Ele vai tirar de dentro. Por que está sendo destruído? Porque foi feita uma escolha.
E as nações escolheram um Deus que mata, que rouba e que destrói. Mas eu posso falar por mim, eu escolhi o Deus que dá vida e vida abundante. E essa escolha que você tem que fazer hoje. É essa escolha que você tem que fazer hoje. Porque aquele pessoal foi pego de surpresa. Três Coroas eu conheço, irmão. Já estive lá. Porto Alegre, conheço. As cidades circunvizinhança Gramado, que está tudo rachado, algumas delas embaixo d'água, eu conheço. O Rio Guaíba, nós já sentamos, Sara era pequenininha, tinha 5 anos de idade, nós já sentamos para ver o pôr do sol em frente ao Guaíba. É tão grande aquele rio que parece um mar. Navega embarcações ali, navios navegam no Guaíba. O Guaíba encheu, ele tomou todo o centro de Porto Alegre. O aeroporto de Porto Alegre, o Ceasa de Porto Alegre. Em Porto Alegre, irmãos, os morangos não são azedos igual aqui não. Ele é desse tamanho. Quando eu cheguei lá, encontrei um rapaz vendendo fruta. Eu comprei um pêssego, quando eu mordi, pensa num pêssego doce. Ele falou, tu achou o pêssego doce? Prova esse morango. Eu falei, não sou muito fã de morango não, o morango é muito azedo. Ele, tu não está no Rio de Janeiro não. Quando eu provei o morango doce, mas doce. Quando eu entrei dentro de casa, eu perguntei à família, onde é o Ceasa? Perto do aeroporto. Eu fui lá no Ceasa. Eu comprei 5 caixas de morango. Eu comprei uma caixa de 20 quilos de pêssego. Os 11 dias que eu fiquei lá, foi comendo uva, pêssego, a Sara se acabou, mas comia muito. Aquele Ceasa foi para baixo d'água. 4 metros de água, cobriu tudo. Eu conheço tudo ali. Você imaginar que um lugar daquele ali pode ser cheio, encheu daquele jeito ali, em 500 anos, entenda bem, foram procurar os registros, em 500 anos, registro de 500 anos para cá, nunca na história aconteceu aquilo ali. A cheia acontece em todo lugar. Vou repetir, buscaram os registros de 500 anos, não tem de 500 anos para cá, nenhuma vez que aconteceu naquela proporção o que aconteceu, o Guaíba encher 27 metros acima do seu nível normal. Nunca. Se isso não é sinal de Deus, eu não sei o que é. Mas a prova que é o sinal de Deus, que a Bíblia estava aberta, debaixo de uma ponte destruída, de escombros, a Bíblia estava aberta, nítido, Deus educa através do sofrimento. É a misericórdia de Deus para despertar, para o povo acordar. Mas escuta o que eu vou te falar, nós não estamos livres disso. Meu irmão guardou os carros na oficina dele, eu coloquei os meus carros para venda lá. Mas de tarde nós estávamos lá, nós comemos com os nossos tios, né Sara? Comemos, abraçamos nosso tio que estava lá, foi ver minha mãe que estava doente, a gente rindo, a gente brincando tal, e o tempo começou a fechar, a gente veio embora para casa. Quando chegamos em casa, meu irmão começou a mandar o vídeo, está enchendo aqui o canal, está enchendo tudo, a casa da minha mãe deu 1,80 m de água, nossos carros foi tudo para baixo d'água, a minha mãe perdeu tudo, os moradores de Jardim América foi para baixo d'água, normal, ninguém imaginou, sabia que ia chover. No sul também, irmãos. Se eles soubessem que aquilo ia acontecer, que os rios iam encher, que as barragens iam se romper, eles iam ficar em casa, irmãos, sabendo que ia subir em cima do telhado e ia cobrir o telhado. Não, eles tinham saído. Nós não sabemos quando que vai acontecer. Não brinque com a tua salvação. Se Deus está falando para se arrepender hoje, se arrependa hoje. Se Ele está falando para se posicionar hoje, se posicione hoje. Porque não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas se Ele está pregando arrependimento hoje, é porque Ele quer te salvar, Ele quer colocar o teu nome escrito no livro da vida. Que tiver que morrer, morra a carne, mas que não morra o espírito. Que o espírito seja tomado para Deus, num lugar de paz, não num lugar de tormento. Então vamos se humilhar, vamos orar, vamos se arrepender do nosso mau caminho, que a tua oração vai ser ouvida. O teu clamor vai ser ouvido. A bênção de Deus vai vir sobre a sua vida, irmãos. Vai vir. Então essa é a palavra. Por que Deus disse isso? Por que veio essa resposta? Porque ele orou de maneira correta. Salomão orou: Senhor, eu sei que o teu povo está com fome, eu sei que está com sede, eu sei que a lavoura está ruim, eu sei que tem peste, eu sei que tem praga, eu sei que estão indo para a batalha e estão perdendo, e eu sei que o motivo é porque se desviaram. Eu estou vendo, Senhor, estão idólatras, estão subvertidos, estão fazendo tudo de errado. Então se eles se arrependerem, se eles se humilharem, ouça eles. Deus respondeu: ouço sim. Se eles orarem,
se eles se humilharem, se eles se arrependerem, se eles jejuarem, se buscar a minha face, com certeza eu ouço. Eu sou um Deus de misericórdia, eu sou um Deus de amor. Tudo que eu quero é que eles façam isso, tudo que eu quero é que eles se convertam, tudo que eu quero é que eles se arrependam. Mas se ele não se arrepender, eu não posso impedir a ação do diabo. É isso que Deus está dizendo ali. Porque a ação do diabo, ela é dada quando eles escolhem o pecado. Então, se o diabo está agindo na vida deles, destruindo a vida deles, foi porque eles deu legalidade quando escolheram o erro. Mas quando eles escolhem se consertar, se arrepender, aí eu posso entrar, porque eu sou justo. Como é que eu vou entrar numa causa? Como é que eu vou entrar numa vida que ela está amaldiçoada porque ela abriu a porta para o diabo? Se ela abriu a porta, é uma escolha dela, o diabo vai destruir. Mas se eles se posicionarem e fecharem essa porta, estão dizendo, eu não quero mais o diabo na minha vida, eu não quero mais o pecado, então eu posso entrar. Então para isso eles têm que se arrepender, eles têm que se humilhar. É isso que Deus está falando. É isso. E agora eu vou dizer para você uma coisa, irmãos, não é o que a gente prega? É o que a gente prega o tempo todo, sim ou não? É o que a gente prega o tempo todo. É o tempo todo que a gente prega. E aí sim vamos ver os milagres nas nossas vidas. Amém, igreja? O Senhor nos abençoe por essa palavra em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Pode se assentar ainda, irmãos, que eu tenho um outro assunto para tratar com a igreja. E esse assunto é muito importante. Amém? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Quando entrarmos no período tribulacional, ele é dividido em duas partes: tribulação e grande tribulação. São 7 anos que é dividido em 3 anos e meio. Esses 3 anos e meio iniciais você ainda consegue trabalhar. Esses 3 anos e meio iniciais você ainda consegue comprar. Você ainda consegue vender. Os 3 anos e meio finais você já não consegue mais. E quando você não conseguir fazer isso, vai entrar a mão de Deus, vai entrar o agir de Deus, vai entrar o sobrenatural de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Vai entrar o sobrenatural de Deus. Então quando a gente fala, irmãos, de guardar alimento, quando a gente fala de se preparar, a gente não está falando para a tribulação, porque na tribulação está escrito que o Senhor vai sustentar como sustentou o povo no deserto, amém? A gente está falando aquilo que antecede ela. Só que eu preciso te falar que tribulação é igual a lutas. Tribulação significa lutas, significa adversidade. As lutas se levantam o tempo todo, a gente tem que se preparar. Por exemplo, estamos com rumores de uma 3ª guerra mundial, sim ou não? Isso não é uma tribulação? Mexe com a economia. Se soltarem bombas nucleares, não vai mexer com o ar, não vai mexer com o clima, não vai trazer doença, não vai trazer peste, não vai mexer com a economia, não vai atrapalhar com os alimentos chegar até a gente, sim ou não? Então é uma tribulação. Então sempre que há uma tribulação, tem que haver um preparo. Irmãos, presta bem atenção. 340 e poucas cidades compõem o Rio Grande do Sul. 300 estão debaixo d'água. 300. Estou pegando informação de reportagem de irmãos que moram lá. 300 cidades estão debaixo d'água. Se você conhece a economia do seu país, você sabe que o coração do agronegócio é onde? O coração do agronegócio é onde? É onde? Quando eu digo agronegócio, eu digo arroz, feijão, soja, milho, eu digo leite, carne e todo o derivado. Eu digo porco, galinhas, amém? Você sabia que já tem mais de 80 pontes que ligam as cidades que foram destruídas? Quem sabe, diga amém. Mais de 80 pontes que foram destruídas. Lavouras inteiras de arroz, de feijão, rebanhos inteiros de milhares de milhares de milhares de milhares de cabeças de gados foram mortas. Então escuta o que eu vou falar para você. Se tu acha que o arroz está caro, R$40, vai para o mercado, compra ele dando glória a Deus e achando uma delícia, porque você vai ver o que vai ser arroz daqui 15 dias. Se você acha que a carne está cara, não é isso? Eu vou comprar um bife R$40, vá lá e compra pulando de alegria, porque você vai ver a carne daqui 1 mês, se é que você vai ver, se é que você vai ver. Então, irmãos, em nome de Jesus, acordem e vem para a realidade.
Sai da terra que você está, do mundo que você está, e vem para essa terra. O coração do agro do Brasil está debaixo d'água. Então significa que o coração do abastecimento do Brasil, parte do abastecimento do mundo, está debaixo d'água. Isto, a matemática, é igual a fome, é igual a escassez, é igual ao mercado vazio. E eu quero ver alguém falar que eu sou maluco agora. Vai faltar. Aí nós compartilhamos um vídeo, há uns 4 meses atrás, de um senhorzinho, já bem velhinho, já ali, lutando para viver, o filho cuidando dele, bem idoso, deitado, nem abriu os olhos. E ele começa ali o vídeo: te amo, te amo, te amo. E o filho: eu também te amo, papai, eu também te amo. Ele: te amo. Quem lembra? Quem viu? Vou compartilhar no grupo. Te amo. Filho, filho, filho. Ele: o que, pai? O que, pai? Eu quero comprar arroz. Eu quero comprar arroz. Ele repetiu: eu quero comprar arroz. Por que o senhor quer comprar arroz? Eu quero comprar. Tá bom, o filho vai comprar arroz para você, mas ele fala: mas tem que comprar muito. Tem que comprar muito. Tem que comprar arroz até o final do ano. Até o final do ano. Por quê, pai? Porque vai faltar, vai faltar. Compra arroz, filho. Você me empresta o dinheiro que eu te reembolso. Ele: não, não precisa reembolsar, pai. Quantos arroz o senhor quer comprar? 100 quilos, 100 quilos, 100 quilos, para aguentar até o final do ano. Mas por que o senhor está falando isso? Quem te falou isso? Ele: um anjo, um anjo, um anjo. Ele: um anjo te falou, pai, um anjo. E o pai começa a orar: um anjo, o senhor, deve ter uns 90 anos, um anjo, um anjo mandou você falar. Então o filho vai comprar, o senhor fica tranquilo. Se o pai e seu filho comprar, eu fico tranquilo, mas compra o anjo, o anjo mandou comprar. Certamente fizeram chacota desse vídeo, não a igreja, tá? Quando circulou: ele está delirando, ele está gagá. Irmãos, escuta, a reportagem já está falando. Qual foi o primeiro alimento que apareceu ontem na reportagem e botaram um pote assim? Qual foi o primeiro alimento que você acha? Você acha que foi o milho? Você acha que foi o açúcar? Você acha que foi o sal? O que você acha que foi? Arroz. Na reportagem ontem colocaram assim um pote de arroz e fala assim: arroz pode faltar no Brasil, porque as lavouras de arroz estão debaixo d'água. E o coração do agro é o Rio Grande do Sul. É o maior exportador de arroz, maior produtor de arroz, aliás. Na hora, irmão, você acha que veio o que na minha cabeça? Comprar arroz, comprar arroz. Vai faltar arroz, o anjo. Eu digo para você, aquele senhor estava delirando? Quem se manifestou para ele? E com 300 cidades debaixo d'água, pontes destruídas, lavouras inteira, lavouras que existem para manter o abastecimento durante todo o ano, estão debaixo d'água. O que você acha que vai acontecer com os mercados? As carretas que já estavam cheias para abastecer as cidades, essas carretas estão debaixo d'água. Esse carregamento: não, pastor, mas vem de navio. Como vem de navio se a lavoura acabou? Se o que estava nos galpões, você viu os galpões? Você viu na reportagem? Vai na reportagem para ver. Vai lá no YouTube. Você viu o celeiro de trigo? Você viu o celeiro de arroz? Tudo debaixo d'água. Você viu tudo debaixo d'água. Tudo debaixo d'água. Acabou. É lixo. Eu não sei você, querido, mas eu vou pegar o meu carro, eu vou deitar os bancos, eu vou vir com ele com a roda arrastando de arroz, de feijão, do que puder botar ali dentro, do que puder colocar ali dentro. Por quê, irmãos? Porque o meu Deus está avisando, porque o meu Deus está mostrando. Mas tem gente que vai comprar a promoção do tênis, tem gente que vai botar uma roda nova no carro, acredite que eu estou te falando. Tem gente que vai botar uma frente nova na casa, mas não vai comprar porque é besteira. Sempre existiu cheia. No coração do agro, do jeito que foi, com mais de 80 pontes debaixo d'água. Eu, Elvis Guimarães, não vou pagar para ver. Eu não vou pagar para ver, irmãos. Mas cada um fica à vontade para pagar para ver. Só que tem um detalhe: de repente você não acredita em mim,
Mas sabe o que a reportagem está falando? A reportagem está falando que vai faltar. Que a melhor coisa a fazer é ir no mercado e se abastecer. Então não acredita no pastor, não. Acredita na reportagem, mas faz. Mas faz. Pegar as pessoas mais maduras aqui, os mais antigos. Levanta a mão. E quem acha que vai faltar? Levante a mão. Por que você acha que vai faltar? Porque eu estou falando ou porque é lógico? É lógico, irmãos. Amém? É lógico. E a outra coisa que eu vou falar com a igreja aqui. Dentro das minhas condições, eu tenho pastor de confiança lá, pastor Di, pastor Josué lá, que pode contar, que estão se mobilizando, estão fazendo, estão ajudando. Quando aconteceu aqui Friburgo, quando aconteceu Teresópolis, quando aconteceu Petrópolis, foi em 2011, que devastou tudo aqui, a gente foi trabalhar. Juntamos caminhão, juntamos Kombi, nós levantamos muita coisa, nós fomos lá trabalhar. Quando chegamos lá, estavam botando tudo dentro de um ginásio. Um rapaz olhou para a gente e falou assim: não bota aqui dentro não. Eu falei, por quê? Ele falou, vou dar um jeito de colocar vocês aqui dentro. Colocou lá, carne estragando, arroz na água, tudo. Isso aqui, estão fazendo politicagem com isso aqui. A pessoa tem que vir fazer um cadastro, a pessoa tem que vir esperar a vez, e o povo está morrendo de fome. E ele estava assim na área da saúde. Por que a gente foi levar no ginásio? Porque não deixava de passar para lugar nenhum. Você tinha que levar para o ginásio. Estava tudo bloqueado, as estradas, o exército bloqueando. E ele falou assim, eu sou da área da saúde, e eu perdi a minha família toda. A minha mãe, meus irmãos, ficaram tudo agarrado no arame farpado. A água levou, eles ficaram agarrados no arame farpado. Então eu estava enlouquecendo. Quando eu estava enlouquecendo, eu resolvi ajudar quem estava precisando. Então eu estou aqui, Deus está abençoando a minha mente aqui, porque eu tenho que ajudar quem está vivo para não passar o que eu passei. Então eu estou da área da saúde, mas eu estou morrendo aqui dentro, porque eu estou vendo que não pode levar um arroz, não pode levar um feijão, não pode levar uma água. Eu estou morrendo aqui dentro que eu não posso fazer nada. Mas olha, escuta o que esse rapaz falou. Eu vi uma coisa diferente em vocês. Mauri lembra, a Patrícia lembra. Eu vi algo em vocês. Eu sou da área da saúde, eu tenho passe livre. Deixa eu ir com vocês, que eu vou levar vocês aonde estão precisando. Aquele rapaz entrou no carro na frente, entrou no meu carro, o caminhão atrás lotado, a Kombi lotada atrás, os outros carros lotados atrás, e ele vindo. E aquele homem, quando parava na barreira lá, ele falava assim, ó, área da saúde. Eles abriam, a gente passava o comboio, Deus abriu as portas. E eu me lembro que nós chegamos num lugar que deu mais ou menos assim, amados irmãos, 1,50 m de barro. 1,50 m de barro. E tinha uma casa lá no meio do barro, mas lá dentro, lá no meio do barro assim, e uma moça acenando pela janela, gritando, só que estava distante, a gente não sabia. Não conseguimos ouvir, ela estava distante do meio daquele barro, o que a gente vai fazer? E ela acenando, pedindo socorro. Meu irmão, vamos entrar nesse barro. A gente começou a colocar taube por cima do barro, ia afundando até a cintura, e jogava um troço e puxava. Quando chegamos perto dela, pelo amor de Deus, já faz 2 dias que a gente não tem água, a gente precisa de água. E volta naquele barro todo, e bota os irmãos nos barros assim, vai passando fardo de água para um, vai passando fardo de água para outro, vai passando. Quando chegou lá, eles pegando a água, ela e 3 filhas. Ela e 3 filhas. Ela chamou a gente no canto e falou assim, olha, a gente já está ficando assado, eu e as minhas 3 filhas, estamos no período de regra, e nós já estamos no 3º dia com o mesmo absorvente, por favor ajuda a gente. E volta no caminhão, e pega papel, e pega absorvente, e traz mais água. Por quê? Porque elas têm que se lavar, mas não tem água, ela lava com essa água aí, pega aquela água de 1,5 litro e vão se lavando. Elas não tinham o que comer em casa, e tudo preso no ginásio. Toneladas e toneladas e toneladas de comida, mas o Senhor nos colocou lá dentro, o Senhor nos levou lá. Assim eu creio que Ele vai levar o pastor Di, eu sei que Ele vai levar aqueles irmãos lá dentro. Então, irmãos, nós como cristãos, nós não podemos ver uma situação daquela lá e ter uma farpelinha na conta e não fazer nada. Você não pode ir lá, não vai ter voo para lá, não vai ter como chegar lá de carro, não vai ter. Mas você pode ver quem está agindo lá, quem está trabalhando lá e mandar, irmãos. Pastor, não tenho muito, mas o que eu estou aqui dá para comprar 2 fardos de papel higiênico. O que eu tenho aqui dá para comprar um pacote de absorvente. O que está aqui dá para comprar 1 quilo de açúcar, 1 quilo de sal, irmãos. Nós vamos ajudar uma família. Nós vamos ajudar uma família. Então o que eu vou dizer para você, ajude. Tem contato de alguém lá? É pessoa séria? Entre em contato, ajuda. Ajuda, irmãos.
Porque você vai chegar em casa agora, você vai ter tua despensa, você vai ter papel higiênico, você vai ter água. Nesse momento aquelas pessoas não têm nada. A irmã falou: pastor, estamos bem aqui, estamos bem. A água baixou, não afetou muito aqui a minha região, mas pastor, não tem luz, e nós já estamos ficando sem água, não está abastecendo, a água não está subindo, o que tem na caixa acabou, e não tem, os mercados encheu d'água, não tem o que comprar, não tem nada aqui, então daqui a pouco vai faltar, no momento ainda tem, mas daqui a pouco vai faltar. Então vou dizer para você que está aqui, vocês que estão no canal, quando vocês sentar hoje, e for no banheirinho de vocês, e pegar aquele papel higiênico macinho, olhe para ele diferente que você olhou todo dia, e lembra que você não vai ter. A mulher que está no período da regra, que é um período ruim para ela, lembre agora que vai ter gente pior do que você. Quando você sentar agora e pegar o teu prato de comida, saiba que nesse momento, tem milhões de pessoas na rua. Por que na rua? Porque as igrejas encheram d'água, porque os ginásios encheram d'água, porque as escolas encheram d'água. Eu vi, eles estão literalmente na rua, eles estão sentando na rua. Tem mãe pegando uma quentinha, eu tenho vídeo, pegando uma quentinha, dividindo para 3 filhos, uma quentinha para 3 filhos. Então quando você chegar em casa agora e pegar o teu prato de comida, que vai ter criança lá, que não vai ter o que comer, nós não podemos dizer que somos igreja, e ver uma situação dessa e não fazer nada. Nós não podemos, é inadmissível nós não fazermos nada. Está difícil para todo mundo, mas para eles não está difícil, não, para eles estão péssimo, para eles está. Amém, irmãos? Então é isso que eu tenho que dizer para você. É isso que eu tenho que dizer para você. É mister, está acontecendo. Mas uma coisa eu garanto para você: se hoje está acontecendo, e a gente sente a dor deles, se amanhã acontecer conosco, Deus vai usar alguém para sentir a nossa dor e nos ajudar. Seja a mão de Deus hoje para ajudar, e se amanhã você precisar, Deus vai usar alguém para ser mão dele para te abençoar. Abençoe, faça que o negócio lá está feio. A gente recebeu vídeos detalhados, né? Pastor Di mandou. Deus abençoe, meu irmão, Deus te dê graça, te dê força. Você não vai nem ver, porque ele está numa correria lá. Ele mandou vídeos detalhados da destruição das pessoas na rua, das pessoas desoladas. Não é só elas pegar o carro e sair dali, não, o carro encheu d'água, os quartos encheram d'água, a despensa encheu d'água. Irmãos, escuta o que eu vou falar. Sabe o que deu para o sul agora? Sabe o que deu para chegar de quinta para sexta-feira? Você sabe o que deu? Uma frente fria. Lá está tudo debaixo d'água. Vai chegar uma frente fria, que a temperatura mínima é 5 graus. 5 graus. Não, é só pegar o cobertor, molhou, está cheio de lama. É só pegar o casaco, molhou, está cheio de lama. Pega o edredom, molhou, não tem edredom. Lá no sul é comum ter lareira, não tem lareira, não tem edredom, não tem coberta, não tem cobertor, não tem blusa, não tem calça, não tem calcinha, não tem sunga. Não tem. 5 graus. 5 graus de casaco é uma coisa, 5 graus sem casaco, 5 graus sem coberta, sem cobertor, e 5 graus molhado vai virar -5. Então significa que nós vamos ter notícias de muitas pessoas morrendo de hipotermia, de frio. Porque infelizmente também temos um governo maldito, maligno, corrupto. Não sou político, tem muitos anos que eu não voto, eu tenho nojo de política. Eu tive nojo dos crentes depositando a sua confiança no homem. Se os crentes tivessem dobrado o joelho e depositado a confiança em Deus, as coisas mudaram, mas a confiança, o Deus do crente virou Bolsonaro. Não tenho nada contra ele, eu tenho contra a idolatria do povo. O Deus do povo virou Bolsonaro. E quando o povo é idólatra, diz a Bíblia que ele entrega a nação na mão do inimigo. E esse governo podre, corrupto, maligno, satânico, ele não está deixando a ajuda chegar. Eles colocaram policiais fazendo barreira. Sabe o que eles estão fazendo? Está chegando as carretas de doação. Irmãos, é doação, irmãos, é doação. Com arroz, com feijão, com tudo. Sabe o que eles estão fazendo? Estão obrigando a passar na balança. Ao caminhão que carrega 30 toneladas, o dono não está nem aí. O dono, eu estou ofertando o meu frete, cabe 30 toneladas, bota 50 e não tem problema. Os guardas estão multando.
Estão aprendendo a carga, porque o caminhão está com excesso de peso. Está com excesso de peso porque tem excesso de pessoa precisando. Por ordem de quem? Do governo maligno, corrupto. Não mandaram as forças armadas, só o exército da região que está trabalhando. Um monte de militar ganhando, sem fazer nada. Bota todo mundo no avião, manda todo mundo para lá. Não, não vai. Porque o governo não deixou. 60 milhões para trazer Madonna, mas não manda 60 milhões para lá. Então, irmãos, é a tua vida que Deus vai usar. É a minha vida que Deus vai usar. Para nós ajudarmos. Essa igreja, igreja de Vaz Lobo, igreja de Magé, essa igreja de Cabo Frio, é os irmãos conectados no canal do YouTube, é nós que vamos ajudar. Vamos conseguir ajudar todos? Não, mas quanto pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Quanto pudermos ajudar, nós vamos ajudar. Eu não quis saber, irmão, não saiba a tua mão esquerda e fez tua mão direita, mas o que eu vou falar aqui é para te incentivar. Eu fechei o olho ontem, eu não quis saber. Eu peguei o celular, eu fui na conta, eu fechei o olho e falei, vai, toma, vai. Porque eles estão precisando. Qual é o nome disso, pastor? O nome disso é igreja. O que a igreja faz? Ela chora com os que choram e se alegram com os que se alegram. Todo final de semana eu lancho com a minha família, pastor. Todo final de semana eu compro, meu, quanto dá? Dá 100 reais? Lancha esse final de semana não. Lancha não, faz um macarrão em casa. Pega um macarrão ali, um macarrão com salsicha, come final de semana, pega o dinheiro do lanche e manda para eles lá. Fica o final de semana sem lanchar. Amém? Faz isso. Todo mês, pastor, que eu ganho meu salário, eu vou lá e compro uma blusa nova. Não compra esse mês não. Manda para eles comprar lá. Faz isso. Não adianta você querer pegar tua roupa, não adianta você querer pegar colchão para mandar para o sul, não é isso? Seria muito caro e também não está chegando. A única maneira de ajudar é mandar recursos. Agora você tem que mandar de forma certa, conhecendo alguém certo, conhecendo alguém honesto que de fato está fazendo. De fato está fazendo. Eu mandei um recurso ontem e falei, pastor, você nem precisava mandar para mim. Ele já mandou vídeo do que comprou aqui, pastor. Água, um montão de coisa. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, colchão. Aqui, ó. Tá vendo o vídeo aqui, ó? Aqui. Só olha que maldade. Ele comprou uns 2 caminhões de troço. Com o que deram, ele comprou. Um rapaz de um caminhão chegou lá e falou assim, eu levo R$2.000 o frete. Meu Deus do céu, irmão, a gente não pode... Irmão, se ele está sem dinheiro, irmão, estou sem dinheiro, eu vou ficar sem trabalhar, mas o caminhão está parado aí, bota o óleo, a gente leva lá. Não. O caminhão cobrou 2.000 de frete. Vai ficar tranquilo, pastor Di, Deus vai dar um jeito. Isso vai chegar lá. Vai chegar lá. Passei um pouco da hora, passar para o pastor Jorge aqui, mas eu não podia deixar de falar isso com você. Isso não é fogo de palha não, porque fizemos aqui em Friburgo. Trabalhamos aqui 18 dias, não foi? O barro sangrava. O barro saia sangue de dentro do barro. Porque a igreja tem que fazer isso. Amém, irmãos? Que o Senhor nos abençoe por essa palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Sim, meu irmão. Pode entrar em contato comigo. Vai depositar nada na minha conta. Eu vou dar a conta direto deles lá. Ó, esse aqui é sério, esse aqui é sério, esse aqui é sério. Esses aqui estão trabalhando em prol da causa. Não é nada comigo, nada. Essa igreja não pede dinheiro, não circula dinheiro. Eu vou dar a conta de lá. Pastor Di, aqui o pastor Elvis me deu o contato, falou que está juntando aí, me dá o pico. Toma. Amém, queridos? Tá? Nada para mim, nada na minha conta. É lá. Não adianta eu falar para você que você vai depositar para mim, que eu vou pegar e vou fazer que nem lá eu posso ir. Você pode estar certo, se pudesse eu já tinha pego um avião, já estava lá. Eu já estava lá, que lá eu fazia contato. Irmãos, eu estou aqui, ó, manda para cá que eu estou aqui, eu estou trabalhando, mas ainda não posso ir lá. Mas se puder, semana que vem lá, semana que vem eu vou pegar o avião e vou para lá. Porque a gente vê, a gente encaminha, a gente direciona, mas no momento não adianta. O aeroporto de Porto Alegre não está pousando avião nenhum. Então não adianta eu ir para lá. Então a gente tem que fazer com quem já está lá. Amém, queridos? Tem contato lá, irmã Rejane, mulher de Deus, serva do Senhor, já vi aqui, pastor Di está lá, falei com o pastor Josué hoje, falei, pastor, a minha cidade aqui é um pouquinho alta, está tranquilo, mas a gente está aqui na mobilização para poder ajudar quem precisa. Eu entro em contato com ele lá, e a gente vai mandar, e vai ser bênção, a gente vai ajudar.
Amém, queridos? E Deus vai abençoar muito a sua vida. Muito a sua vida. É difícil, irmão, deitar na cama, puxar aquela coberta, quando você vê quem não tem. É difícil demais. É difícil ver nossos filhos comendo e saber que tem filho lá. As pessoas estão dormindo na rua. Na rua. Amém? Pastor Jorge.